noite, galera. Tudo bom? Então, a gente está começando hoje o Via Leitura. Meu nome é Dara Kelly, para quem não me conhece. E hoje a gente vai estar iniciando mais esse quadro no canal da PIB. O que é que a gente vai fazer por aqui, como vai funcionar? Eu vou explicar para vocês. Então, o que a gente quer? A gente quer dar dicas e opções de livros cristãos para vocês lerem, né? Porque a gente tem que influenciar as pessoas ao nosso redor e disseminar a nossa cultura cristã. Spurgeon disse: passei por vários livros, mas viva na Bíblia. O nosso pastor gosta de falar essa. E nós vamos aqui falar de muitos livros, mas vamos lembrar, né, que nada pode substituir a palavra de Deus. Como vai funcionar? A gente vai estar aqui toda terça, trazendo um livro novo para vocês e falando um pouco a respeito dele. Eu vou tentar falar para vocês um pouco de cada livro, mas não tanto para vocês ficarem mesmo ansiosos e irem atrás de ler esses livros. O livro de hoje é esse aqui. A gente já até divulgou, né, o nome do livro, Seus Dias Estão Contados. Um exame sobre o gasto do nosso tempo e a eternidade diante de nós. Eu vou dar 3 motivos para vocês lerem esse livro. O primeiro está em Salmos 90, verso 12, é um salmo de Moisés, que ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O segundo motivo está em Tiago 4,14, que ele fala que nós somos neblina. Nós passamos, somos como uma neblina que logo se dissipa. O terceiro é uma citação de um autor bem conhecido e que eu gosto muito, o puritano Jonathan Edwards, que ele diz: ó Senhor, grave a eternidade dos meus olhos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa frase. Esse livro, como eu disse, do autor John Perrich, se eu errei o nome dele então, né, da editora Monergismo, ele é um livro pequeno, olha, tem 124 páginas. E é um livro em torno de R$35, R$37. É sobre esse livro que nós vamos falar hoje. O título já é bem autoexplicativo, né? Ele vai dar dicas de como nós devemos usar o nosso tempo, de como nós desperdiçamos o nosso tempo, também ele fala muito sobre isso. E ele vai falar que nós temos que viver com os olhos focados na eternidade, focados no que é eterno. Nesse livro, o autor fala de como a gente desperdiça muito o nosso tempo. E uma coisa bem legal que ele fala ainda na introdução é que, no tempo de seminarista dele, ele recebeu um trabalho que ele tinha que fazer, que era a cada 30 minutos ele tinha que escrever relatórios do que ele estava fazendo. E ele disse que aprendeu 2 coisas muito importantes nessa época. A primeira é que ele teve consciência de quanto tempo ele gasta, de tudo que ele faz. E a segunda, que ele tomou mais consciência ainda, que ele desperdiça muito tempo. E isso é uma coisa que eu acredito que todos nós fazemos. Se a gente for parar realmente, a cada 30 minutos, eu vou anotar aqui tudo que eu fiz em 30 minutos. Muitos de nós só vai escrever uma coisa: fiquei no Instagram. 30, 40, 60, 2 horas até, porque são coisas que tomam muito o nosso tempo. Então, esse livro ele é dividido em 3 sessões. A primeira sessão ele vai falar do que são feitos os nossos dias. Nessa primeira parte ele vai falar sobre o tempo em si, a definição de tempo, ele vai falar sobre passatempos, o temporal e o eterno, as nossas ocupações, o cotidiano em si. E é muito legal quando ele vai falar sobre passatempos, que ele fala que os nossos passatempos muitas vezes competem com Deus. Eles atrapalham a nossa vida cristã, porque quando algo nos impede de adorar a Deus, de buscar o Senhor, isso se torna um ídolo no nosso coração. E aí ele vai falar que quando a gente percebe que estamos focando muito em um passatempo, em um hobby, então é o momento da gente tirar aquilo da nossa vida e focar no Senhor, que só Ele deve ser adorado, né? Então, ele fala que ele frisa muito essa questão: vamos focar no eterno, vamos focar no eterno. Os nossos dias, eles são contados.
E é normal que nessa vida cotidiana a gente se empanturre de coisas para fazer, né? Trabalho, escola, faculdade, muitas e muitas coisas que elas vão sendo amontoadas no nosso dia a dia e vão sufocando muitas das vezes. Então, ele vai falar que quando se amontoam muitas coisas boas, elas acabam se tornando pecaminosas. Porque por mais que essas coisas sejam boas, se a gente juntar todas elas num período de tempo muito pequeno, por exemplo, as 24 horas do dia, isso vai acabar se tornando pecaminoso. Por quê? Porque nós vamos focar só naquilo ali. E a gente tem que entender que nós não podemos fazer tudo. Como o senhor Igor fala o tempo todo para mim, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender que nós somos limitados dentro de um tempo limitado. Sabemos que o nosso tempo ele vai acabar e, por isso, é muito importante que a gente foque no que é realmente necessário. Ele vai falar também que nós temos como é que se diz assim, um desejo muito grande de sermos, não é importantes, vamos ficar com importantes. Nós temos um desejo muito grande de realmente sermos lembrados. E a gente, nesse cotidiano, quer fazer com que as pessoas se lembrem da gente. O exemplo muito grande é, como eu já falei do Instagram, né? Vamos continuar falando do Instagram. Eu faço um café. Todo mundo que conhece meu café sabe que o meu café é bom. Mas aí eu faço um café e toda vez que eu faço um café, eu vou postar no Instagram que eu fiz um café. É uma coisa cotidiana, é uma coisa corriqueira, que eu quero mostrar para as pessoas que eu fiz, porque eu quero que o meu ordinário, o meu cotidiano, o meu dia a dia, seja visto como algo especial. E ele vai falar, o autor, que nós temos que olhar para o nosso corriqueiro como algo que vem de Deus. Se eu paro para pensar, para perceber as conversas que eu tenho com outra pessoa, os risos, as frustrações, que isso tudo é graça do Senhor. Então, a gente tem que parar para pensar que, mesmo que não seja todo dia extraordinário, é graça que vem do Senhor para nós. A segunda seção é práticas bíblicas que auxiliam nossos dias. E nessa parte é muito interessante que ele vai falar sobre mordomia. Vai falar que nós somos mordomos do tempo. E aí ele fala assim, nas palavras do próprio autor, né? Parar um pouco e pensar na realidade de colocar-se diante de um Deus infinito e santo e prestar contas das coisas como gastamos nosso tempo é uma experiência bastante esclarecedora. O que é que ele está dizendo? Se você parar para pensar que você vai prestar contas a Deus do tempo, da forma como você gasta o seu tempo, nós realmente vamos ser mais responsáveis com o que nós fazemos. E ele fala que ele nos leva a pensar que o fato da gente ter uma responsabilidade realmente em relação à administração desse tempo é uma forma como a gente deve buscar não desperdiçar ele, porque somos salvos, somos redimidos, e as pessoas lá fora, elas olham para a gente. E a forma como a gente gasta o nosso tempo deveria mostrar que somos redimidos, deveria mostrar às pessoas que nós somos diferentes. O autor fala muito sobre também a questão do culto coletivo. Essa parte é bem interessante, que ele vai falar que muitas das vezes nós estamos indo para a igreja apenas marcando presença. A gente vai, a gente não se prepara, a gente está ali só o físico, mas a cabeça e o coração está bem longe. Está bem longe porque a gente só para e critica o culto, a gente realmente não cultua. Muitas vezes a gente é muito espectador, a gente quer ir assistir o culto e não cultuar o Senhor. E ele vai falar sobre essa questão de nos prepararmos, cada um de nós, para cultuarmos ao Senhor, um tempo para cultuarmos ao Senhor. E ele vai falar também sobre o descanso. São várias questões assim de tempo que ele vai tratando separadamente, né? Como é um resumo, eu estou tentando fazer o mais conciso possível para vocês. Ele vai falar que
sobre o tempo do descanso, sobre a solidão, sobre o silêncio. O pastor Fábio, toda vez que ele vai orar, principalmente com as crianças, antes deles irem para a sala dos amigos de missões, o que é que ele fala? Ele diz, vamos ouvir a voz do silêncio. E aí o autor ele fala sobre ouvir a voz do silêncio, o quanto é importante ouvirmos a voz do silêncio, porque nós vivemos uma vida muito corrida e nessa correria a gente quer sempre, a gente acaba tentando ser muito, qual é a palavra? Muito controlador. Isso, a gente acaba tentando ser muito controlador. E quando a gente para descansar e para ouvir a voz do silêncio, a gente entende e a gente pensa no fato de que Deus é soberano. Nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle de nada e Ele é soberano, quem tem o controle é Ele. A terceira sessão, ele vai falar sobre contando os seus dias na prática. Aí ele vai falar sobre disciplinas que são necessárias para a gente viver contando os nossos dias e sabendo que eles estão contados. Como eu já falei de Tiago 4,14, né, que ele vai falar que nós somos como uma neblina que passa. E muitas vezes o fato de saber que somos temporais, a nossa vida terrena aqui vai acabar, isso acaba nos tirando muito a paz. Isso nos leva a ficar frustrados e porque nós queremos muito ter realmente o controle das nossas vidas. Só que nós sabemos que o controle não está nas nossas mãos, né? O Senhor é soberano e que o controle é Ele. Então, mais do que saber que os nossos dias estão contados, aqui nós devemos olhar para o fato de que o Senhor continua sempre sendo soberano. Ele vai falar de várias áreas do nosso dia, do nosso dia a dia, áreas que são importantes que a gente precisa desenvolver. Ele vai falar sobre relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, o envolvimento na igreja. E aí são áreas que, se você realmente quiser entender o que ele fala de cada uma, é lendo o livro. Ele vai falar sobre a vida cristã, que a vida cristã ela não deve ser vista como uma vida de recreação, mas uma vida de trabalho. A gente tem que ter em mente que nós estamos aqui não para brincar, não para passear, mas realmente para servirmos ao Senhor e a buscar fazer a vontade dEle. Nós devemos ter em mente formas práticas e edificantes de gastar o nosso tempo. Ele fala também sobre práticas negociáveis e práticas inegociáveis. Essa é uma questãozinha bem interessante, porque existem coisas que são realmente muito necessárias que você não pode abrir mão, e o relacionamento com Deus é um desses, e existem as práticas negociáveis. Aí essa questão das negociáveis e das inegociáveis, vocês realmente vão procurar o livro, né? Se alguém for daqui, eu posso até emprestar o meu. Mas para contar os nossos dias na prática, o autor fala, é necessário uma disciplina, porque você viver a sua vida sabendo que você tem uma quantidade de tempo limitada aqui e você deve viver essa vida para buscar o Senhor, não é uma coisa fácil. Então, ele fala que nós temos que orar por disciplina. Orar por disciplina e pedir ao Senhor que nos dê graça para que entendamos que nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para perder tempo. Eu penso muito nessa questão de que nós vamos prestar contas a Deus do que a gente faz com o nosso tempo. Então, por mais que não caiba a nós controlarmos esse tempo, cabe ao Senhor, nós devemos estar buscando fazer cada dia a vontade do Senhor, né? E depois de falar tanto sobre tempo, o autor vai focar na questão de que nós realmente podemos nos frustrar com essa questão. Ao pensar tanto sobre tempo, nós podemos ficar com a cabeça em branco, vamos dizer assim. A gente pode pensar muito que
e nos frustrarmos realmente, porque nós queremos ser controladores. Então, nós devemos pensar sempre que o Senhor é soberano. Essa é uma resposta muito grandiosa diante de nós, né? E no final desse livro, o autor escreve uma coisa bem interessante que eu vou ler para vocês só um trechinho. A verdade é que nos resta um determinado número de dias. Não podemos viver com medo disso, pelo contrário. Devemos confiar em um Deus soberano que está no governo desses dias remanescentes e, à luz desse Deus soberano, viva com certa urgência, priorizando esses dias. Estruture cada um desses dias tendo em mente buscar primeiro o reino de Deus. Manter essa mentalidade em espírito de oração o ajudará a concentrar-se no que tem valor eterno e permitirá que outras coisas desçam na sua lista de prioridades. Quando nós entendemos que os nossos dias estão contados e que existe uma eternidade além deles, nós realmente devemos viver de uma forma diferente. Uma pequena reflexãozinha que eu sempre anoto no final dos meus livros, e eu coloquei aqui para vocês, é o seguinte: cada dia meu nessa vida foram determinados por Deus. Salmo 139:16 diz isso, né? Que todos os meus dias foram determinados e escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então eu devo aprender a viver esses dias determinados por Deus para a glória dele. E esse livro, ele nos chama realmente a isso, a usar o nosso tempo para glorificar o Senhor, para buscar fazer a vontade do Senhor e viver com os olhos na eternidade. Essa é uma prática que deve estar muito diante de nós. Os nossos olhos devem estar fixados na eternidade e não apenas nesses dias passageiros. Eu espero realmente que vocês se interessem por esse livro e por tantos outros que a gente vai trazer também posteriormente, né? E aí, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se eu souber responder, né, eu vou tentar responder para vocês. Se eu não souber, gente, desculpa. E aí, temos alguma coisa? Já querem meu livro emprestado? Poxa, galera. E Aline, vai com calma. Tu nem leu o que eu te emprestei ainda. Então, gente, esse é o nosso primeiro dia, né? Então, nós buscamos melhorar cada dia mais. Tem uma galera aqui por trás disso. Foi um livro que eu gostei muito. Sinceramente, eu quero trazer livros para vocês que realmente edificaram a minha vida. E eu quero que vocês, mais do que entenderem o que eu estou falando, eu quero que vocês se interessem para ler também os livros, porque nós devemos estar sempre buscando conhecer mais do que o Senhor tem para nós. E como eu falei no começo, né, nós não devemos nunca nos firmarmos apenas nesses livros, porque a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Mas devemos, como disse Spurgeon, passear por muitos livros, né? Devemos disseminar essa cultura cristã, que infelizmente não é tão bem disseminada. Nós temos muitos livros bons, nós temos muita coisa boa que muitas vezes fica perdida. Certo, a capa do livro. E aí? Certo, pergunta. Como eu faço o cronograma da minha leitura? Gente, eu basicamente não tenho um cronograma. É uma coisa assim, eu busco não ler, eu já fiz muito assim, vou ler muitos e muitos, quero ler tantos livros no mês. E aí você pega e lê aquela carreira de livro, só que não absorve. Então, o que eu tento fazer eu escrevo muito. Esse aqui eu tive que tirar todas as minhas anotações. Estava anotado, estava tudo verde aqui. Mas eu busco sempre fazer o quê? Eu busco riscar os meus livros e anotar e tudo mais, porque eu quero mais do que apenas passar, ter mais um livro lido. Eu quero realmente aprender e absorver aquilo ali. Tanto é que quem me conhece sabe que se eu parar para conversar, eu vou tacar livro aí para o lado do vento e falar, porque eu gosto realmente. Então, não tenho um cronograma.
mas eu busco terminar um e começar outro. É basicamente isso. Se eu já sei o próximo livro, sei. Sei, é um livro do Timothy Keller, não vou falar qual é, mas é um livro muito bom do Timothy Keller. Acho que algumas pessoas que me acompanham já sabem até qual é, porque eu estava lendo ele um dia desses. Mais alguma coisa? Certo, falei tudo direitinho do livro, mas eu vou falar de novo. É da editora Monergismo, é uma editora muito boa, é uma das editoras que eu compro sem dó nem piedade, assim, sem ter realmente medo, porque tem muito livro que você olha e você diz, esse livro deve ser legal, e no final o livro nem é tão bom assim, né? Exato, o design é melhor do que o escritor, mas é uma editora muito boa. Esse livro eu comprei ano passado e eu li, acho que no final do ano passado já. Ele é em torno de R$ 37 reais. É mais ou menos esse valor que você vai encontrar ele. Tem no site da editora, tem na Amazon, qualquer lugar na internet você acha, esse livro é top. Os outros aqui eu trouxe só para ficar no cenário, mas está aqui, ó. Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças. Esse livro é para todo mundo, eu acredito. Todo mundo tem que ler esse livro, mas ele fala muito sobre ministério infantil e sobre como muitas vezes esse ministério é um pouco deixado de lado. Aqui da Shed Publicações. Então, Pescadores de Crianças do tio Spurgeon. Esse outro é uma pequena biografia, não fala muito tanto quanto essa mulher viveu, mas é a biografia da Amy Carmichael. Ela foi missionária na Índia. É um livro muito legal também. Esse outro é outro da editora Monergismo, Morrer de Tanto Viver. A vida foi feita para ser gasta. Ele vai falar um pouco sobre essa questão de tempo também, sobre a futilidade, muitas vezes, da nossa alegria e vida mortal. O que mais? Trouxe Evidências da Fé Salvífica, do John Owen. Esse eu ainda não li, mas está na lista para ler também. Eu trouxe ele porque esse cara é massa, gente. Esse cara é top. Outro livro. Esses eu acho que vão ficar no nosso cenário, né? Da próxima vez já está aí. Esse é Adoção. Russell D. Murrow. Ele vai falar tanto da adoção de filhos aqui na Terra, quanto sobre a teologia da adoção, de que nós somos filhos adotados do Senhor. Esse outro, que é o último, amém, 8 Mulheres de Fé. Vai falar sobre várias mulheres do século XVI, que foram realmente mulheres que influenciaram o mundo. Ele conta a história da Jane Grey também, que foi uma rainha da Inglaterra durante pequenos 5 dias, mas são histórias edificantes e histórias muito boas. Aí eu desfiz o meu cenário, mas é isso. Temos... Sim, gente, sigam a PIB nas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram. Me sigam também, eu só tenho Instagram. DaraKelly21. Eu não posto muito essa questão de livros no meu Instagram, mas vocês podem estar me dando dicas também de livros para próximas leituras. E é isso aí, galera. Tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Meus 3 escritores favoritos. Então, eu e o Dudu temos um escritor favorito, C.S. Lewis. O cara é top. O cara é o cara. Então, C.S. Lewis é mais conhecido como o escritor das Crônicas de Nárnia, mas ele não escreveu só isso. Ele tem muita literatura boa. Um segundo, eu vou puxar isso só para escritores cristãos, né? Vamos lá. É um outro escritor muito bom. Esse cara aqui, Spurgeon, não só escritor, mas o cara foi bom em tudo, poxa.
Um terceiro, deixa eu ver, um terceiro, Martha Pace. Ela tem uns livros muito bons. Ela tem um livro ótimo chamado Mulheres em Apuros, que vai tratar sobre pecados, especificamente das mulheres, em várias áreas da vida. Mais alguma coisa? Livros que você não deve ler. Esse a gente tem uma lista grande, viu, Igor? Esse a gente... os 10 livros que você não pode ler antes de morrer. Tá, dicas de livros. É uma ótima a gente fazer depois, né? Lembrando também que, por enquanto, a gente está fazendo live, né? A gente começou hoje, mas quem sabe depois a gente possa mudar isso para um programa gravado, né? Não sabemos. Estamos agora porque está todo mundo de quarentena, então está todo mundo em casa, vamos fazer live, né? Certo. Você já leu algum livro que você leria sempre? Tipo que você volta? Gente, esse aqui... Tem muito livro bom, né? Que eu sempre, mas eu não tenho muito essa tendência de ler o livro várias vezes. Porque eu realmente busco ler e riscar e tudo. E aí quando tem uma coisa, vamos lá, tá todo riscado, vamos ver o que é que tem. Mas um livro que eu leio sempre e que eu volto para buscar alguma resposta é a Bíblia. A gente tem que estar focado primeiramente nela, né? Como eu já disse, a nossa única regra de fé e prática. Estão brincando ali nos comentários, eu não vou nem falar nada, viu? Não vou nem falar nada. É isso, galera. Mais alguma coisa? Vai, pode postar. Pode colocar aí. Sim, podem sugerir livros, né? Livros que vocês acreditam que são realmente bons e edificantes, que a gente vai buscar ler. Não é uma coisa que eu posso dizer que semana que vem eu vou trazer, né? Porque um livro deve ser colocado... A gente tem que ler ele realmente para absorver. A Fransu perguntou como você descobriu sua paixão por leitura. Eu já... cresci lendo, basicamente foi isso. Eu já comecei, a mãe professora, né? O castigo que eu tinha em casa era sentar e ler, fazer uma cópia, fazer um ditado. Então, desde sempre eu estou nesse meio aí. Tanto que eu lembro que meus primeiros anos na escola, meu lugar preferido já era a biblioteca. Eu saía carregando aqueles livrinhos assim, bem fininho, né? Você prefere livro físico ou e-book? Justifique sua resposta. Então, eu prefiro, para preferir, eu prefiro o livro físico, né? Porque você risca, você rabisca tudo e não dobra páginas, né, por favor. Mas eu leio muito e-books também. Eu leio muito, tanto que o Kindle está aqui, né? É uma coisa muito, muito legal, que já foi inventada. Mas... eu fico com os dois, mas a preferência é o livro físico. Como eu faço para gostar de ler livros? Você tem que começar se disciplinando. No começo nem é tanto gostar. No começo eu vou ler tantas páginas hoje, e aí botar para ler, e aí do meio para o fim você está lendo 30, 40 páginas por dia, e isso vai entrando no seu cotidiano. Depois da Bíblia, qual o livro que você leu e que mais marcou a sua vida? Pastor! Deixa eu ver o livro que está com o senhor, né? É um livro muito edificante, que é Através dos Portais do Esplendor, da Elizabeth Elliot. Eu não estou cobrando, gente, o livro não. Pode ler, pastor. Lê o livro, depois eu vou trazer o senhor aqui para comentar ele, viu? Mas esse livro foi um livro que realmente me edificou muito, porque assim, a vida da Elizabeth Elliot, o quanto que ela sofreu e o quanto que ela demonstrou através da sua vida que realmente quem estava no centro era o Senhor, é muito edificante. Não tem como você não sair impactado da história dela e da história desse livro também. É isso aí, galera. Então... a gente vai ficar por aqui. Se vocês têm mais alguma pergunta, podem me mandar para o Instagram, Dara Kelly, Kelly, porque somos assim. 21. É isso aí, quem quiser. Ou manda no Instagram da PIB também, né? Vocês podem mandar
uma pergunta, alguma coisa, e eu vou tentar responder. Então, tchau, galera. Até semana que vem com mais livros e fiquem com Deus.